E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Mais uma aula de Física C, então. E hoje a gente vai finalizar a parte de eletrodinâmica, né? Vários vestibulares acontecendo no país já. Um vestibular regional que vai acontecer esse final de semana é o vestibular da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Então é uma boa a gente dar uma olhada nisso, para o pessoal que quer fazer essa prova também. Mas são questões de física cobrança clássica, assim, né? Que pode ter o FPR agora, né? Então começa a rodar o país todo mundo fazendo prova, e está aqui um assunto que está em todas as provas. Então, resolver circuitos elétricos. Circuitos elétricos. A nossa aula hoje vai ser só uma aula de exercício, completar algumas coisas. Na última aula de Física C, se vocês acompanharem ele pelas gravações, vocês vão ver que é essa figurinha aqui que aparece, né? Tá certo? Continuamos na unidade 6 da apostila de Física C. Então, unidade 5 e 6, a gente vai resolver alguns exercícios dali. Então, onde tinha parado aqui, ó, um circuito aqui mostrando um gerador, que era uma bateria, um receptor, que pode ser um motor, pode ser uma outra bateria, pode ser um LED, pode ser uma lâmpada fluorescente, não pode ser uma torradeira, por exemplo, porque a torradeira é um resistor. Então a torradeira tem uma outra representação, que seria só esse Rzinho aqui, certo? E eu parei numa equação naquele circuito que a gente poderia achar uma corrente total do circuito, assim, ó, corrente total. Essa equação aqui, ela é dada na maioria dos vestibulares, ó, um somatório de E sobre um somatório de R. Então você localiza aí suas anotações e vai achar essa expressão ali, né? Chamada também de lei de Poulier. Aí a gente pode generalizar ela, é como se fosse a lei de Ohm generalizada. Se a gente olhar, ó, eu tenho corrente, tensão e resistência, né? Então é como se fosse a primeira lei de Ohm lá, escrito só que de uma outra forma. Esse epsilon que aparece aqui é a força eletromotriz. Então, se for um gerador, ele vai ser mais epsilon. Se for um receptor, ele vai ser menos o epsilon. E esses resistores que estão ali, eles estarão em série. Certo? Se tiver alguma coisa em paralelo, resolve antes que está em paralelo, joga ele na série e aí faz o somatório. Isso para achar uma corrente total do meu circuito. Então tá, então vamos resolver alguns exercícios. Ó. Pessoal que está com eu vou seguir os exercícios da apostila. Então, primeiro que está ali, ó, um circuitinho. Tá ali. Para o circuito abaixo, o pessoal de casa não estiver conseguindo ver direitinho, né? Mas está na apostila. Ó. Página... Qual? Página 11, obrigado. Então vou botar aqui, ó. Página 11, o exercício 1. Uma questão simples, singela, né? Porém importante. Assim, né? E olhar assim, ó. Para o circuito abaixo, determine o sentido e a intensidade da corrente elétrica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, não desesperar com a questão e olhar assim. Tem uma fonte de tensão aqui de 50 volts, tem uma outra fonte de tensão aqui de 30 volts. Será que essas duas fontes são geradores? Será que tem um gerador e um receptor? Dois receptores não teria como, né? Porque daí não funciona. Liga um ventilador no secador de cabelo, o que acontece? Nada, absolutamente nada. Então não adianta ligar dois receptores desse jeito. Vou fazer um chute. Qual é o meu chute? Eu vou chutar assim, ó. Eu acho que esse 50 volts aqui é o gerador. Por quê? Porque eu só tenho dois elementos e eu vou escolher o maior para ser o gerador. No máximo o que vai acontecer, se eu errar isso, pode dar um sinal negativo no final, né? Então, deu negativo, então é porque era o contrário. Só isso, não muda o valor. Então eu vou partir daqui, ó. Esse 50 volts para mim vai ser um gerador. Aqui tem um resistor, aí um outro resistor. Quando passar nesse, ó, observa, se esse aqui é o gerador, deixa eu fazer aqui no cantinho. Quando a corrente passa nesse sentido aqui, ó, da plaquinha menor para a plaquinha maior, a gente considera isso um gerador. Quando a corrente passar da plaquinha maior para a plaquinha menor, ele vai ser um receptor. Então é isso que você tem que prestar atenção. Na hora que eu pegar esses 50 volts, está passando do risquinho menor para o maior. Então ele é um gerador. Eu vou somar essa tensão. Quando chegar lá do outro lado, não está o contrário? A posição dele está mesmo no desenho, mas a corrente vai passar no sentido contrário. Então isso aqui vai ser um receptor. Vou aplicar a minha equação. Ó. O I total é um somatório do epsilon sobre um somatório de R. Quais os epsilon que eu tenho ali? Os 50 volts é positivo ou negativo? Positivo, então vai ser 50. O 30 volts vai ser positivo ou negativo? Negativo, menos 30. Porque um forneceu e o outro gastou. Os resistores estão todos em série? Então, né? Então eu posso só somar ali. Eu vou escrever, né? Ó, é 3 mais o 2 mais o 5. Então a corrente total do meu circuito vai ser o quê? Isso aqui dá 20
dividido por 10. Corrente total igual a 2. Qual a unidade de corrente elétrica? Ampere. Isso aí. E qual o sentido dessa corrente? Horário ou anti-horário? Eu escolhi para sair daqui, né? Então isso vai ser horário. Já deu certo, né? Se por acaso tivesse dado negativo, tinha dado 2 amperes, só que para o outro lado. Se eu tivesse começado pelo 30. Joia? Tranquilo isso, né? Quer ver? Vou aproveitar esse exercício para fazer algumas outras coisas também. Se perguntasse para vocês assim, ó, qual a tensão? Qual a tensão no resistor? Resistor 5 ohms. Como faria isso? Eu quero saber a tensão nesse ponto aqui. Então, para descobrir a tensão, existe um tipo de aparelhinho que se coloca. E ele poderia pedir isso aqui, ó. Tem um resistor de 5 ohms aqui. E ele prender entre esses dois pontos, cercando esse resistor, uma coisinha chamada de voltímetro. Então, esse aparelhinho aqui, ó, estou representando ele é um voltímetro. Já está falando o nome dele, né? O sufixo metro sugere uma medição. Vai medir o quê? Vai medir volts. Então, ao invés de pedir só qual é a tensão no resistor de 5 ohms, poderia pedir qual a leitura no voltímetro. Mesma pergunta, só que de uma outra forma, certo? Como que a gente faz para determinar a tensão num determinado ponto do circuito? V não é R vezes I? Como eu tenho um resistor, eu vou ver qual o resistor que está sendo abraçado aqui, o de 5 ohms. Qual a corrente que passa por esse resistor? Ele não está no ramo principal aqui? Então a corrente que está passando por ele é de 2 amperes. Então é só isso, direto. Ó. Resistência 5, corrente que está passando por ele 2. Tensão do resistor, 10 volts. Viu o que aconteceu? Ó, esse aqui forneceu 50. Esse aqui gastou 30. Sobrou 20 para o circuito, para os resistores. 10 está aqui, vou ter... Quanto aqui? 6 aqui e 4 aqui, né? É assim. Então a gente vai distribuindo essa tensão. Ao longo de uma volta completa no circuito, o que acontece com a tensão? Tudo que foi fornecido foi gasto, tem que ser consumido. Então o somatório de tensão, quando eu dou uma volta nesse meu circuito, tem que ser igual a 0. Todas as tensões fornecidas foram consumidas. Beleza? Então tá. Vou dar um tempinho para as suas anotações aqui, ó. Eu vou passar para a segunda questão. Também é da apostila de vocês, questão 8. Dá uma olhadinha ali. Posso apagar aqui? Essa primeira parte aqui eu posso, né? Então tá. Pessoal que está... Qual a página que está? Esse agora? Também está no 11, no final? Tá. Vocês estão sem criatividade. Sempre 11? Vocês estão me mentindo, né? Tá. É a última questão da página. Posso pagar agora? Eu pergunto por educação, porque se eu quiser pagar, eu apago, né? Eu que decido isso, né? Muito bem, ó. Não tá... Ó, considere o circuito a seguir. Determine a leitura no amperímetro ideal nos casos 1. Nos casos 1 a chave está na posição B e 2 a chave está na posição C. Então agora é um circuitinho que você pode mudar a posição. Eu posso fechar ele aqui ou posso fechar ele aqui, certo? Então a gente vai ter que organizar isso. Mas está falando ali, ó, de amperímetro. Amperímetro. Amperímetro serve para medir o que daí? Isso, ó, mede ampere. Então ele mede a corrente. Medir corrente. Essa medição, ela é uma medição indireta, não é uma medição direta. A gente chega ali e vê, está passando quantos elétrons. Na verdade, ele mede um campo magnético que está passando por ali. A gente vai ver o magnetismo depois, continua na física C, magnetismo e eletromagnetismo. Mas por enquanto, vamos medir a corrente. Quando a gente muda da posição B para a posição C, muda alguma coisa na configuração do circuito? Ó, então o circuitinho com a chave na posição B. Eu vou redesenhar ele rapidinho aqui, ó. Então, na posição B. Me ajuda lá, ó. Tem 1 ohm aqui, assim. Tem uma fonte de tensão ali de 24 volts, desse jeito, aqui. Continuo do outro lado, tem uma fonte de tensão de 12 volts aqui, virada assim, né? Oi? Tudo. Faltou um resistor? Aqui, né? Eu sabia. Estava dando chance de vocês participarem, né? Obrigado. Obrigado. Valeu. Ó, e aqui, 2 ohms. A pessoa não admite, não tem jeito, né? Tá aqui sim, ó. Deu. Aí eu fechei o circuito desse jeito. Confere? Me ajuda aí agora falando sério, ver se eu não copiei nada errado, né?
Tá certinho, né? Então, ó, aonde? Ó, tem um aqui, o 2 aqui, o 12 e o 3. É esse pedacinho, né? Então só fechou assim. Então agora o meu circuito ficou restrito a esse pedaço. Agora eu tenho que fazer uma escolha. Quem vai ser o nosso gerador? E caso exista um receptor, quem vai ser o receptor? Vamos fazer a mesma escolha de antes, né? Ó, se a corrente passar por aqui, isso aqui é um gerador ou um receptor? Gerador, porque eu comecei por aqui o circuito. Vai passar pelo resistor de 1 ohm, vai passar pelo resistor de 2 ohms. Quando passar por esse 12 volts, não está no sentido contrário a corrente? Então ele vai ser o quê? Um receptor. Pronto, e daí o 3 ohms aqui. O que está faltando é o amperímetro, né? Eu não desenhei ele aqui assim, ó. Tava faltando, tava faltando. Sim, tava faltando. Muito bem, tá? Eu admito, tava faltando, tá certo? Agora eu vou usar. Quanto vai dar a corrente? Ó, corrente, quando está na posição B, vai ser o somatório de epsilon sobre o somatório de R. Somatório de epsilon vai dar quanto? 24 aqui, positivo, né? E o 12 é negativo, menos 12. Quais são os resistores que eu tenho? 1, mais 2, mais 3. O amperímetro, ele também está em série, não tá? Ele deveria entrar no circuito. Se ele tivesse uma resistência, se falasse assim, olha, o amperímetro possui resistência igual a 0,01 ohm. Eu tinha que somar lá também. Nesse caso aqui, a resistência do amperímetro está sendo considerada zero, porque ele é um amperímetro chamado de ideal. Então ele não participa do circuito gastando energia. Ele participa só como um leitor. Igual o registro da água que tem lá na casa, né? O registro da água não é para ele participar do circuito, é para ele só medir a vazão de água que está passando por ali. Então, corrente na posição B, vai ser o quê? Ó? IB, isso aqui vai dar 12 dividido por 6. Então, corrente na posição B, 2 amperes. Conclusão, sempre dá 2 amperes a corrente, né? Não, mas antes deu 2 amperes no outro exercício, né? Certo? Já aconteceu uma vez eu fazer uma prova inteira assim para alunos e a corrente sempre dá a mesma resposta. E ninguém acertar toda a prova, porque não é possível que dê sempre a mesma resposta, né? A pessoa fica sempre achando, não é possível que seja assim. Sacanagem, isso é maldade, faz de sacanagem mesmo, né? Não acrescentem nada na vida da pessoa, só fico feliz para poder contar a história depois, né? Então tá. Faltou resolver um pedaço, ó. Resolvi com a chave na posição B. Agora eu vou ter que mudar a chavezinha e levar ela para a posição C. Quer ver quando eu levar para a posição C? Esse lado aqui do circuito muda, o lado esquerdo? Não, ó, esse pedaço continua, o amperímetro continua. Só que esse pedaço que estava aquele receptor vai trocar, né? E ele vai ficar assim agora. Vou só fazer isso aqui. Agora eu levo ele lá para o outro lado. Assim. O que a gente encontra lá? Ó? 12 volts assim. E um resistor de 2 ohms, desse jeito. E agora? Vou continuar escolhendo esse aqui para ser o meu gerador. Vai dar uma volta no circuito, vai passar por esse aqui. Não passou do mesmo jeito que passou nesse? Então o que vai acontecer? Ele é um gerador também. Então a gente tem uma associação de geradores agora. Tem 2 baterias funcionando como baterias, como fonte de tensão. E aí tem o resistor, outro resistor, do mesmo jeito. O que vai mudar na expressão de antes? Vai ser visto preguiçoso, ó. E C vai ser 24 mais 12 volts. Só isso que mudou. Que agora ele também está fornecendo tensão. Certo? Deixa eu acabar aqui agora, ó. Vai ficar isso, ó. Então, IC vai ser igual a 36 dividido por 6. IC igual a 6 amperes. Perceberam? Uma diferença pequenininha só, um sinalzinho ali, mas o desenho é fundamental, ter esse código, ter essa representação, esse desenho dos resistores, dos geradores, do receptor, é fundamental para poder entender o que está acontecendo. Certo? Nossa resposta fica sendo a letra E, né? Então a alternativa correta é a letra E. Tranquilo isso? Então tá. Vamos fazer mais uma. Aqui, ó, essa é uma questão do UDESC. Eu falei que a gente tem uma bateria agora de provas começando. É o UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. E não sei se vai ficar nítido, agora não tem na apostila de vocês essa questão. Então está aqui só projetado, né? O pessoal de casa com fundo branco assim vai ter que ficar fazendo assim, né? Chegar mais perto para poder enxergar, mas depois pega o slide ali, não tem problema. Posso apagar? Tá. Ó, o que vem a ser... Eu vou ler o enunciado aqui junto com vocês.
Os aparelhos eletrônicos, como rádios, televisores, DVDs e vídeos, têm um pequeno ponto de luz, em geral vermelho ou verde, que serve para indicar se o aparelho está ligado ou desligado. Essa luz é emitida por um dispositivo chamado LED, traduzido do inglês, diodo emissor de luz. Então, o que é um diodo, na verdade? Eu queria aproveitar esse exercício para falar essas coisas para vocês. Ó. Um diodo são dois odos, né? Não, não é. E daí a pessoa, sim, tem o odo e o outro odo, aí ficou diodo, né? Não, mas a ideia é assim, ele é em dois pedaços mesmo. Então, ele é um material semicondutor. Semicondutor. Então, qual a ideia de um material semicondutor? Imagina assim, ó, eu vou colocar aqui no quadro silício. Então, silício aqui, silício, 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 silício. Vocês já assistiram assim, um documentário, né? Os Piratas do Vale do Silício. Então, o que é isso? Na verdade, todos os circuitos impressos, né? Isso é uma referência, assim, como começou o Bill Gates, a Microsoft, a Apple, né? Como que eles começaram. E por que fala o Vale do Silício? Por que ladrões lá do Vale do Silício? Porque todos os circuitos precisam de uma plaquinha de silício para você fazer ele ali em cima, né? Então, esse silício, ele forma ligações assim, ó. Ele é uma base como a base de carbono, né? Então ele tem 4 elétrons na camada de valência e ele vai fazer as ligações. Eu não vou fazer todas as bolinhas aqui, senão daqui a pouco vira aquele jogo de pontinho, né? Mas eu vou fazer algumas bolinhas aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. Ó, algumas vão ficar faltando, mas sabendo isso, aqui o silício tem 4 elétrons na camada de valência. Eu tenho problema que eu tenho toque, eu não consigo não deixar, né? Eu estou tentando melhorar isso, mas eu não consigo deixar a bolinha sobrando. Porque daqui a pouco eu enxergo alguma faltando, eu já boto, né? Tá, aqui tem mais uma, aqui tem mais uma, aqui tem mais uma. Oh, meu Deus, triste isso. Não é fácil a vida da pessoa, né? Quer ver quando eu contava, eu ficava contando, subia a escada. Não é? Eu sei que tá faltando aqui, né? Aonde? Aqui também, aqui também, aqui também. Tá bom agora. Tá, a última aqui tá faltando, tá. Deu, vamos superar isso. Tá. Então assim, ó, essa placa de silício, ela não é condutora de eletricidade. Ela não está conduzindo eletricidade. Porque mesmo que eu aplique uma diferença de potencial, ela não vai conduzir. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou dopar essa placa. Vou dopar ela fazendo o quê? Eu vou tirar um silício daqui e vou colocar um alumínio. Alumínio tem quantos elétrons na camada de valência? Muito bem, 3 elétrons. Eu sei que vocês pensaram sobre isso. Então ele tem 3 elétrons. O que acontece? Ó? Aqui forma uma ligação, aqui forma uma ligação, aqui forma uma ligação. Mas não está faltando um para ligar aqui embaixo? Então a gente tem aqui um buraco para caber um elétron. Do outro lado eu faço assim, ó, tiro um silício e coloco um fósforo. O fósforo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui forma ligação, aqui forma, aqui forma, aqui forma. Mas não fica um elétron sobrando? Justamente o elétron que está faltando para cá. Então o que a gente faz? Aplica uma diferença de potencial nisso aqui. Esse lado aqui positivo, esse lado aqui negativo. O que vai acontecer? Agora esse elétron daqui consegue se deslocar e vir para cá. Por que ele é um semicondutor? Ele está conduzindo em todos os locais dele? Não, só em alguns locais é que eu tenho condução. Então a gente chama isso aqui, ó, é um PN. Esse lado é o lado negativo, porque tem elétron sobrando. Esse lado é o positivo, porque tem elétron faltando. A corrente ela vai ser desse para esse, né? Pode ter corrente ao contrário? Não. Por isso que às vezes você vai ligar um controle remoto, vai ligar o controle de qualquer coisa ali, de televisão. Você colocou a pilha. Se a pilha estiver virada, ele não liga. Por quê? Porque todos os circuitos que a gente tem são com materiais semicondutores. Tem um diodo lá dentro que não deixa a corrente ir para um lado, só deixa a corrente ir para o outro. Por isso você tem que ir lá e virar a pilha. Na hora que você vira a pilha, ele aceita a corrente nesse sentido. Transistor é feito desse jeito, você consegue deslocar ele para cá e ampliar o sinal. Estou falando essas coisas porque essa prova que eu falei aqui da UDESC, ela cobra esse tipo de coisa. Não cobrar para vocês saberem, pode botar germânio aqui, tem outros elementos que você pode fazer, né? Aqui eu fiz uma dopagem, né? Dopado por quê? Porque ele saiu da sua configuração natural, por isso que chama dopado, né? Então, o que você pode fazer? Pode cobrar de vocês o que é um material semicondutor, qual a representação dele. E agora eu vou apagar isso aqui, quem ficou com isso na memória ficou, né? E o LED é um diodo. Só que é um diodo que faz o quê? Que quando passa, o elétron transita de um lugar para o outro, ele emite luz. Por isso que é um diodo emissor de luz.
Continuando então, depois desse pequeno parênteses. Quando percorrido por uma corrente de 15 mA e sob tensão de 1,5 volts entre seus extremos. Então, o que é esse LED? Os dados nominais dele são esses aqui, ó. Ele vai funcionar bem se ele for ligado em 1,5 volts e for percorrido por uma corrente de 15 mA. Esses aqui são os dados nominais. O fabricante que determinou isso. Então, se ele tiver com essa tensão, ele não queima. Agora, ó, para ligar um LED, um painel de carro alimentado por uma bateria de 12 volts. Então, a gente vai ter uma bateria 12 volts. Se eu ligar direto, o que acontece com o LED? Ele queima, vai começar um cheiro de plástico queimado, assim, né? Então a gente vai ter que botar um resistor. Qual vai ser a função do resistor? De bloquear, de reduzir a tensão que vai chegar no LED. A gente vai dividir isso, certo? Então é necessário usar um resistor em série para diminuir a tensão aplicada, conforme o esquema abaixo. Nessas condições, a resistência do resistor em ohms é. Então, quer ver? Vou redesenhar o circuitinho aqui assim, ó. Tem uma bateria de 12 volts. Tem um LED, que é para ser ligado, daí aquela ali é a representação do LED, ó. Usa essa notação para indicar que a corrente só passa num sentido e tem uns raiozinhos assim do lado. Esses raiozinhos é para indicar que ele é um LED, né? É um diodo que emite luz. E aqui, vocês já ouviram falar daquela banda Led Zeppelin? Não tem nada a ver com isso aqui, é outra coisa, né? Então beleza, eu tenho um resistor. 12 volts aqui. Quantos volts podem ficar no LED? 1,5 volts. Quantos volts sobram para o resistor? Isso, mas tem uma fórmula para isso? Tem uma equação para calcular isso? Tem. Qual é a equação? Ó? Que em série, a gente tem esse detalhezinho aqui, ó. Em série, a tensão total aplicada não tem que ser a tensão do resistor, mais a tensão do LED? Porque dispositivos em série, a gente vai dividindo a tensão, a soma de todas elas vai dar tensão total. Então 12 é igual ao V do resistor, que a gente não sabe ainda, né? Mais 1,5. Ou seja, a tensão do resistor vai ser igual a 10,5 volts. Joia. Tá, já sei a tensão do resistor. O que eu preciso saber para poder resolver o valor dele? V não é R vezes I? Então a gente tem que saber a corrente que passa por ele. Qual a corrente que está passando pelo LED? 15 mA. Qual a corrente que passa pelo resistor, então? 15 mA também. Por quê? Porque se eles estão em série, a corrente é a mesma. Então eu sei isso, ó. Que em série ainda, a corrente do resistor tem que ser igual à corrente do LED, que vai ser 15 mA. Não posso resolver com esse mili. Mili vale quanto? 10 na menos 3, né? Então o I do resistor fica sendo 15 vezes 10 na menos 3 ampere. Pronto. Então agora eu já sei, ó, para o resistor, qual a sua tensão, qual a sua corrente. Sabendo a tensão e a corrente, eu posso determinar o valor da resistência dele. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. O desenho é o mesmo que está ali, né? Vamos fazer, ó. O V do resistor é igual ao valor dele vezes I do resistor. V do resistor, 10,5. O R, não sei. A corrente, 15 vezes 10 na menos 3. Passando para cá, dividindo, ó, 10,5 dividido por 15, 10 na menos 3, isso vai ser o R. Se eu dividir 10,5 por 15, vai dar 0,7. Sobre 10 na menos 3. Isso é igual a R. Se eu passar esse 10 para cima, o que vai acontecer com o sinal dele? Vai trocar, vai ficar positivo. Então o R vai dar 700. Não, 7.000. Se fosse 7, dava 7.000, né? Como é 0,7, vai dar 700 ohms. Pronto. Joia? Tranquilo? Não é uma questão trivial, não é uma questão básica de, isso aqui é ridículo, né? A questão mais fácil da prova. Não pode ser alguma, é uma questão complicada. E ainda o texto acaba sendo grande, né? Você perde um tempo pensando sobre esse texto ali. Tranquilo? Resolvível, assim? Está ficando muito comum esse tipo de questões envolvendo LEDs nos problemas. Por quê? Porque na hora que você tem qualquer aparelho, televisor com LED, né? Então como funcionam essas coisas? Vou mostrar isso aqui para vocês também, pensando já nesses vestibulares que vêm pela frente. Tá?
Mas quais as diferenças, assim, um televisor do tipo CRT, que é o que tinha antes, um televisor tela LCD, um televisor com a tela LED, né? Então vamos ver o que é isso, assim, como funciona, como a imagem está sendo produzida lá. Esse assunto agora ele se funde, né? A gente só separa as físicas porque é cômodo. Ah, vou separar, vou dar aula de mecânica, outro dá aula disso, outro dá aula daquilo, aí eu dou aula de física de Santa Catarina, né? Não tem isso, né? Ah, mas assim, quando você pega um televisor, qual a física que está envolvida no televisor? A vida trouxe aquela televisão até ali, né? Então a gente observar isso. Vamos dar uma olhada que vale a pena, né? Pode apagar? Pode? De novo também, a minha educação me faz pedir, né? Ah, ó. Já que falou desse LED, televisores. Aproveitando isso para a sua vida, agora você tem que comprar um televisor. Eu fui comprar um televisor trocado, comprei um joguinho lá para casa, né? E daí o cara me vendendo a televisão. Ele, o senhor não deveria, para esse joguinho, o senhor deveria ter esse televisor aqui. Eu, por quê? Ele, porque é bem melhor esse. Eu, sim, tá, beleza, né? Aí eu me fiz de tolo, né? Eu, tá, e aí? Mas o que seria? Ele, não, porque esse aqui eu tenho uma frequência de 60, eu tenho uma frequência de 120. Eu, e? Ele... Então, 120 é o dobro, né? Se é excelente, é o dobro, né? Tá certo? E tem um televisor que tem frequência de 600. Mas ele não sabia o que era aquilo. Na verdade, para você trabalhar, né? Ele vai, é maior. É 600, na verdade. 60 Hz, 120 Hz, 600 Hz. É a velocidade com que troca a tela naquele televisor. Então, para o joguinho, quanto maior for aquela troca, melhor vai ser a velocidade que eu vou ter imagem. Então, se eu pegar num televisor desse tipo aqui primeiro, ó, CRT. O que era um televisor CRT? Traduzindo ele já, tubo de raios catódicos. Então, ele era um televisor assim, né? Desse jeito, ó. Se vocês olharem, a arquitetura teve que mudar os seus padrões por causa do televisor, né? Porque antigamente você tinha que ter um móvel gigante em casa para caber o televisor. Agora, é um quadro que você pendurou ali e pronto. Então, por que ele tinha que ser desse jeito assim? E por menor que ele fosse, um televisor lá de 50 polegadas a tela dele, aí ele tinha aqui uns 40 centímetros, isso se ele fosse tipo slim, fino, né? Então, por que ele tinha que ser assim? Porque aqui, ó, tem um feixe de elétrons nesse cantinho. E esse feixe de elétrons, ele tinha que fazer uma curva e chegar lá em cima. Então, por melhor que fosse conseguia desviar esse feixe, ainda precisava de um espaço para ele fazer a curva. E esse feixe de elétron, ele ia varrendo a tela toda, assim, ó, com fósforo ali na tela, então ficava depositando elétrons naquela tela. Por isso que naqueles televisores você passava o braço, assim, eu, piloto do jeito que sou, eu grudava na televisão, não conseguia mais ver. Não chegava tanto assim, né? Me tira daqui, né? Não era desse jeito assim, né? Mas o professor Marcelo tem fixação por isso ainda, né? Se bem que ele está mais calmo agora. Tá? Então, o que acontece é isso, ó. Por que puxava o cabelinho? Porque a tela estava eletrizada, que tinha um monte de elétron depositado. Certo? Aí avança um pouquinho, um televisor do tipo LCD. Na verdade, isso aqui é um display de cristal líquido. Cristal líquido, né, é um cristal que pode virar para um lado e para o outro, né, mas é uma outra classificação de estado físico. E ele é um televisor agora mais fino, um pouco, daí ele já tem 10 centímetros, né? Já melhorou bastante. Por quê? Esses 10 centímetros, ele continua tendo uma emissão, só que uma emissão agora de luz. Então você passa a ter uma lâmpada formada por LEDs lá atrás. Essa lâmpada emite luz para cá. Aí essa luz bate na tela, nesse cristal líquido, e emite luz assim. Então esse display aqui, na verdade, ele é parecido com uma lâmpada fluorescente. É isso. Você tem um gás ionizado lá dentro, que pode emitir isso. Uma tela de plasma, né? Um televisor de plasma é parecido com essa lâmpada fluorescente. Você ioniza um gás lá dentro, esse gás ionizado libera energia, bate no fósforo e daí libera a luz do outro lado. Então esse vai ser um LCD. E o que é um televisor que fala, um televisor LED? Na verdade, acontece isso agora. Ó. Se você pegar ele, pode ser bem fininho agora. Vou botar um aqui ainda que não está tão fininho, 3 centímetros. Espessura de 3 centímetros é isso. Ainda já tem televisor mais fino do que isso. Tem os televisores que você consegue dobrar ele já, né? Então, já viram isso? Já tem lançamento. Parece uma folha de radiografia o televisor. Quando vai chegar isso aqui? Quando já for subproduto em algum lugar, né? Ou se pagar 50 mil reais para ter um televisor desse. Então, o que ele tem agora? Ó? Ele passa a ter algumas lâmpadas aqui, outras aqui, outras aqui, outras aqui. E eu passo a ter uma distribuição de lâmpadas atrás da tela toda. E agora, ponto por ponto aqui, eu começo a iluminar isso. Certo?
Por isso que eu posso ir diminuindo. Percebam como o LED, ele revoluciona isso, né? Se não fosse o LED, não daria para ter um televisor tão fininho assim. Um tipo de tecnologia. E ainda, ó, graças ao LED, a gente pode ter um televisor que seja assim, ó, 3D. Como é um televisor 3D? Vocês não vão enxergar porque vocês estão sem óculos, né? Mas televisor 3D, na verdade, ele é desse jeito, ó. Um olho humano recebe luz de um jeito. O professor que vai dar ótica para vocês vai falar sobre isso. Que no caso eu também, né? Então, vai chegar a luz de um jeito. E o outro olho recebe a luz de outro jeito. Então a luz vem polarizada. Quando você coloca um óculos, esse óculos ele permite o quê? Que reforça a polarização de um olho e reforça a polarização do outro. Por isso que você enxerga isso como se fosse em 3D. Se eu fecho o meu olho, eu já perco a noção de profundidade. É que o cérebro humano tem uma memória, né? Eu sei que ele está atrás de você. Então eu fecho o olho, eu lembro disso e por isso que eu enxergo do mesmo jeito. É uma lembrança, nossa memória, mas você deixou de receber essa luz assim. Quando você pega um televisor 3D LED, o que vai acontecer? Você tem uma fileira aqui de LEDs que vão sensibilizar um olho. Tem uma outra fileira de LEDs que vão sensibilizar o outro olho. E daí você vai ter a noção de profundidade. É assim que dá a noção de profundidade. E aí eu não preciso mais do óculos. Esse televisor ele já permite que eu tenha percepção 3D, mesmo sem aquele óculos para ampliar o sinal. Certo? É bonito isso, né? É bonito, tá certo? Quando o professor de Física B for falar de ótica melhor, daí ele reforça isso aqui. Beleza? Pessoas, ficamos por aqui. Foi um prazer. Tá?